Shin Wolper é um trabalhador de escritório dedicado que vive no Japão moderno e prefere terminar o trabalho fazendo horas extras a sair com os colegas para beber ou ter uma vida. Ele é realmente um escravo do estilo de vida corporativo capitalista das 9 às 5. Em um desses dias, após fazer mais horas extras e consumir toda a sua energia, ele estava voltando para casa quando se distraiu pensando no tipo de vida que estava vivendo diante de um caminhão em alta velocidade. O caminhão Kun imediatamente o leva para um mundo alternativo cheio de magia e mistério, heróis e demônios, bruxas e magos, onde sua alma é colocada no corpo de um bebê que é o último sobrevivente dos destroços de um ataque demoníaco, e é encontrado por um mago chamado Merlin. Reencarnado em outro mundo, ele se torna excepcional em tudo o que faz, seja em magia ou esgrima. Ele foi treinado e criado pelo grande mago, Merlin, e juntos, eles viviam em uma floresta isolada. Como resultado, ele não tem noção e não sabe muito sobre este mundo sobrenatural cheio de magia, demônios, cavaleiros e magos. Um dia, Shin, de 8 anos, entra na floresta em busca de algum jogo para caçar e da oportunidade perfeita para pegar alguns pássaros com a ajuda de sua magia de vento. Ele também captura um javali selvagem e, satisfeito com suas capturas do dia, volta para casa e os mostra a Merlin. Merlin é um sábio excelente e percebe facilmente que ele usou golpes de vento para matar o javali, então explica que eles costumam ser eficazes para a caça. Merlin decide testar sua habilidade mágica e pede para ele acender algumas madeiras. Shin faz isso feliz, enquanto secretamente expressa como está contente por não ter que gritar encantamentos para realizar magia. Nesse momento, Melida Boan, sua professora de equipamentos mágicos, e Michael Collin, seu instrutor de esgrima, chegam à cabana. Melida imediatamente repreende Shin por fazer algo tão perigoso quanto caçar um javali. No entanto, ele explica que não é tão perigoso assim, considerando que ele usava o equipamento mágico que fizeram juntos. Merlin também elogia o talento mágico excepcional de Shin, levando Michael a cortar e impressionar extremamente. Ele o provoca com um treino de combate mais brutal, mas Shin imediatamente protesta. 2 anos depois, Merlin leva Shin para caçar alguns demônios. Ele explica que os demônios nascem quando animais comuns falham em controlar a energia mágica que flui através deles. Isso leva-os a enlouquecer, e isso pode acontecer com humanos também. Há muito tempo, um demônio humano quase destruiu sua nação, mas felizmente Merlin derrotou-o, ganhando o título de herói da nação. Ele ensina Shin a magia de busca, que envolve espalhar mana de seu corpo em direção ao entorno até entrar em contato com outras assinaturas mágicas. Ele não acha que Shin conseguiria realizar isso instantaneamente em 10 anos. Mas ele recebe um choque. Usando magia de busca, Shin é capaz de observar criaturas e pessoas à distância. E enquanto procura, ele subitamente sente uma energia sinistra vindo de uma direção em particular, que Merlin confirma ser um demônio. Eles correm para o local do demônio, exalando uma aura sombria. Shin puxa sua espada sem hesitação e se lança em direção ao demônio. Usando sua espada vibrante e botas encantadas para manobrar, ele leva apenas alguns segundos para derrotar o monstro. Merlin só consegue ficar em silêncio, impressionado com a habilidade de Shin, enquanto Shin pergunta se fez um bom trabalho. Ele o elogia por ter matado o demônio, mas pergunta que tipo de magia ele encantou nas botas. Shin descarta a pergunta, não querendo revelar que tem memórias de sua vida passada, sem saber que Merlin e os outros já estão cientes de que ele veio de um mundo alternativo. No dia seguinte, o treinamento de combate com Michael continua brutal para Shin, que prefere magia. Após o treinamento, Merlin o leva para as montanhas, onde revela a ele como foi encontrado nos destroços de um ataque demoníaco. Shin pergunta sobre seus verdadeiros pais, mas Merlin explica que eles ficaram feridos além do reconhecimento. Já tendo aceitado sua situação, ele diz a Merlin que só considera ele, Michael e Melinda como sua família, já que foram eles que o criaram. Essas palavras gentis fazem Merlin desabar em lágrimas como um bebê pequeno. No seu 15º aniversário, uma festa de maioridade é realizada para Shin. Presente está seu tio, DCM, junto com 2 de seus filhos, Christina e Siegfried. Durante a festa, perguntam a Shin o que ele faria uma vez que se tornasse adulto. No entanto, ele nunca saiu da floresta, então explica que gostaria de explorar uma cidade próxima. Além disso, ele não tem objetivo algum. Christina sugere que ele poderia se juntar aos Cavaleiros Reais ou se tornar um caçador de demônios. O último convidado, um comerciante chamado Tom Hogg, explica que há uma sociedade de caçadores de demônios e que ele poderia ganhar a vida matando demônios. Eles continuam com suas sugestões, levando os 2 irmãos a começarem a discutir. Nesse momento, Shin revela que não sabe usar dinheiro, e isso deixa todos perplexos. Acontece que tudo o que Merlin lhe ensinou foi magia. Pelo menos ele é tão bom em magia que transporta todos para a selva para um teste de magia. Michael pergunta por que eles vieram para uma selva, deixando Merlin explicar quão perigoso será para Shin mostrar seu último feitiço na floresta. Floresta. Merlin diz para se prepararem, depois instrui Shin a mostrar seu feitiço. Shin começa imaginando um fogo comum e adicionando mais oxigênio do que o normal. Todos já ficam chocados, já que uma chama azul é rara o suficiente. Ele então adiciona hidrogênio e comprime o impacto para um único ponto. O resultado acontece como uma mini bomba nuclear, mas isso é mais do que suficiente para assustar todo mundo, especialmente Melinda. O resultado da demonstração mágica leva o grupo a concluir que será muito perigoso deixar um talento como Shin livre. Decidem também observar que ele poderia desequilibrar o equilíbrio das nações, levando cada rei a ficar de olho nele. Ele sugere que Shin seja matriculado em uma academia de magia, mas Merlin não gosta da ideia. Isso significaria que Shin se tornaria parte dos bens de sua nação. Descobre-se que Decen é o rei do reino de Earlshide
e apenas Shin não tem ideia da sua posição. Christian é um guarda real, e Siegfried é um mago escolta do rei em vez de seus filhos. Até mesmo Michael foi uma vez o comandante dos Cavaleiros Reais, mas agora está aposentado. Shin fica chocado com isso, mas Desseon também narra como ele era um estudante quando o demonoide causou destruição em sua nação. Justamente quando ele ia ser morto, Merlin e Melinda apareceram. Combinando a magia dele com as habilidades de equipamentos mágicos dela, eles derrotaram o demonoide juntos. Prosseguindo, ele explica que Shin seria capaz de aprender como o mundo funciona, assim como fazer amigos da sua idade se entrar na academia de magia após fazer o exame de ingresso, já que eles tentam não dar espaço para influência e privilégios de nobreza. Merlin percebe que não pode manter Shin preso com ele para sempre e concorda em deixá-lo se inscrever na academia de magia. Alguns dias depois, Shin junto com Merlin e Melinda partiram para a capital para o exame de admissão. Logo depois eles chegam ao posto de controle da capital. Ao mostrarem suas identidades, o guarda se assusta e os chama de Merlin, o Homem Sábio, e Melita, a Guru. A notícia da chegada deles se espalha rapidamente pela cidade, então eles se apressam para a mansão. Lá, são recebidos por uma quantidade enorme de criadas e mordomos prontos para mimá-los com tratamento VIP. Shin sai para o mercado, onde experimenta a vida fora da floresta pela primeira vez. Ele vaga por aí e acaba se perdendo em um beco. Aqui, ele ouve os gritos de uma garota sendo assediada por 3 aventureiros. Shin, enojado pelo comportamento deles, intervém. Então eles se viram para ele e revelam que são caçadores de demônios que servem à justiça. Shin diz a eles que caçar garotas os torna vilões em vez de campeões da justiça, o que os deixa com raiva. Um dos caras avança com um soco, mas para Shin é tão lento que ele consegue desviar facilmente e o joga no chão instantaneamente. O segundo homem corre até ele, mas é derrubado após um golpe rápido, deixando o terceiro homem sozinho. Ele rapidamente saca uma adaga e corre em direção a Shin, mas para a surpresa de todos, Shin simplesmente intercepta a adaga com a palma da mão, quebrando-a completamente e nocauteando-o com um soco rápido. Em seguida, a garota vai perguntar se a adaga o machucou, mas Shin revela que está bem. A amiga dela também vem agradecer a Shin, mas ele se apaixona por ela à primeira vista. No café, as meninas se apresentam como Maria e Cecilian, e ele descobre que elas também vão prestar o exame de entrada da academia de magia como ele e se tornam amigos. Maria, uma super fã dos heróis, especialmente Melita, começa a divagar sobre eles e como o filho deles também estaria se juntando à academia. Shin de repente fica desconfortável e, não querendo revelar sua identidade, decide pagar as bebidas delas antes de sair. No dia do exame, Shin tenta encontrar seu caminho pelo quadro de avisos, mas um nobre rude tenta agarrá-lo pelo ombro. Ele torce o braço como medida de segurança, mas o garoto irritado, chamado Kurt Ritzberg, começa a falar sobre a posição de sua família e ameaça Shin. Felizmente, o príncipe coroado, August, aparece e relembra-o da punição por usar sua posição como nobre na escola. Colocando-o em seu lugar, Kurt decide simplesmente ir embora, já que ninguém quer ter qualquer tipo de disputa com a família real. Shin fica chocado ao descobrir que ele é filho do rei Desseon. Como ele o considera um tio, ele chama August de primo, fazendo August rir da maneira como ele casualmente se dirige ao príncipe coroado. Mas parece não se importar com isso. Todos fazem um exame escrito para a Holanda. Depois, eles passam para o teste prático. Shin está animado para ver outro mago performar magia, mas fica chocado quando um garoto começa a entoar. Ele conjura uma pequena chama, mas todos parecem impressionados, exceto Shin, que está mortificado. O próximo candidato não faz melhor nem o seguinte, e Shin só pode assistir decepcionado. Quando chega a sua vez, o instrutor lhe diz para manter seus poderes sob controle, já que recebeu um aviso do rei. Shin reduz seus poderes ao mínimo, mas ainda assim consegue destruir a sala. O resultado sai e tanto Shin quanto August passam. Eles vão pegar seus uniformes, que a recepcionista revela terem sido encantados com mágica defensiva. Ela diz para não encantar eles mesmos, então Shin pergunta se pode deixar Melida fazer isso, e ela concorda. Ela acrescenta que ele foi o melhor pontuador do exame de admissão e, portanto, terá que fazer um discurso na cerimônia de entrada. Shin imediatamente tenta transferir o dever para August, mas dessa vez, August joga suas cartas corretamente ao lembrá-lo da regra que proíbe a nobreza de ter privilégios. À noite, Shin decide substituir o encantamento da escola com uma caneta especial e passa a inventar seu próprio encantamento que não apenas atua como defesa, mas também permite autocura e conversão de magia em energia cinética. Satisfeito com sua conquista, ele grita de empolgação, atraindo a atenção de Melida, que fica tão chocada que no dia seguinte faz Shin prometer não revelar que ele encantou seu próprio uniforme. Na cerimônia de entrada, o nome de Shin é chamado para seu discurso, e as garotas finalmente percebem quem ele é. Elas já haviam conhecido o filho do herói de quem estavam falando. Shin calmamente faz seu discurso, enquanto Kurt transborda de raiva e ódio. Shin, Agosto e a dupla bonita são colocados na turma de classe S. Após a aula, Cecilian revela que está sendo assediada por um homem cuja família tem uma posição mais alta que a dela. Shin fica feliz por eles terem contado a ele, mas logo descobre que o homem é Kurt. Ele entra e tenta agarrar Cecilian à força, então Shin o impede. Ele revela que estão noivos, então Shin pensa em recuar. Mas vendo-a tremendo de medo, ele promete protegê-la. Ela diz a ele que nunca concordou com o noivado e que ele deveria parar de forçá-la. Ele lembra que seu pai pode fazer o de ela pagar por sua desafiança, mas então August intervém tendo ouvido suas ameaças.
promete relatar a situação ao rei. Ele consegue fazer Kurt sair e depois começa a provocar Shin por se exibir na frente de uma garota bonita como Cecilian. Shin decide que eles deveriam ir para casa com ele, já que Kurt pode tentar algo novamente. Maria concorda imediatamente, já que é uma oportunidade de conhecer seu ídolo. August decide acompanhá-los também, o que significa que seus escoltas, Julius e Thor, também devem ir junto. Em casa, Shin apresenta cada um de seus amigos aos avós. Depois ele explica a situação dela e pede permissão para sobrescrever o encantamento no uniforme de Cecilian. Melida então pergunta a Cecilian se ela é digna do compromisso que Shin planeja fazer por ela. Embora Shin não ache isso importante, Melida explica que uma vez que Shin encantasse seu uniforme, ele se tornaria um tesouro nacional que poderia ser vendido por um valor inacreditável. Cecilian então começa a chorar e revela que fez errado ao aproveitar-se da gentileza dele com uma estranha como ela. Ela decide recusar a ajuda e partir, mas então Melita a impede. Ela incentiva sua honestidade e permite que Shin reencante seu uniforme. O rei também faz todos jurarem não contar a ninguém sobre seu encantamento, já que todos no exército certamente gostariam de experimentar. No final, Shin acaba encantando as roupas de todos, exceto Maria, que não quer o peso de possuir um tesouro nacional. No dia seguinte, Shin usa sua magia de busca para mantê-la segura, enquanto a leva para a escola. Ela o aprecia, mas seu romance de manhã cedo se torna um incômodo para Maria. Na escola, uma garota de cabelo amarelo chega apressada bem a tempo para a aula. A garota, chamada Alice Corner, explica que estava tão animada com o primeiro dia de aula que não conseguiu dormir. Isso faz Shin questionar por que o sistema do mundo permite que uma pessoa de 15 anos seja considerada adulta. O professor chega e imediatamente os leva para um passeio pela escola. Ele fala sobre os diferentes clubes de magia, fabricação de poções e musculação, e adverte-os para se juntarem a um. Julius realmente admira o clube de musculação, mas sabe que não pode participar. No entanto, August permite que ele entre, pois é uma oportunidade de finalmente estar livre de seus acompanhantes. Quando perguntam a Shin em qual clube ele gostaria de se inscrever, ele não tem ideia. Augusto sugere que ele forme seu próprio clube, e o professor até apoia a ideia. Todos na classe apoiam a iniciativa rapidamente, mas Thor levanta uma questão importante. Qual seria o propósito do clube? Alice sugere que Shin possa contar a eles sobre os heróis, mas a professora revela que já existe um fã-clube para isso. Eles então decidem aprender magia avançada com a ajuda de Shin e nomeiam um clube de grupo de estudos de magia suprema. No dia seguinte na escola, o grupo descobre que Kurt foi castigado e quando Shin pergunta por que ele age de forma tão agressiva, explicam que ele nem sempre foi assim e só mudou quando começou a frequentar um laboratório pertencente ao seu Shui. O Sr. Strumpf foi o professor de magia deles na escola secundária e tinha um olho para talentos. Cecilian parece estar triste porque agora que Kurt não é mais um problema. Shin não precisa escoltá-la até a escola sendo seu príncipe encantado, mas ela fica animada ao saber que ele ainda quer acompanhá-la todos os dias para a escola, fazendo-a corar. Shin diz a eles que geralmente consegue sentir más intenções com sua magia de busca, mas todos parecem surpresos por tal coisa ser possível. Ele explica que o poder mágico dos demônios é sinistro e anormal, e pessoas más têm uma vibração similar. Isso leva a Lin a perguntar-lhe se ele já caçou um demônio antes, ao que ele acena com a cabeça. Todos ficam chocados, mas ainda mais surpresos ao descobrir que ele tinha apenas 10 anos de idade quando matou sozinho o urso demonizado de 3 metros. Do lado de fora da cafeteria, Shin sente uma presença demoníaca, que acaba sendo Kurt, quem se aproxima deles e imediatamente os ataca com sua magia de chamas. A barreira de Shin mal se mantém, então ele diz ao grupo para ativar seus uniformes com mana. As mãos de Shin estão queimadas pela intensidade do calor, mas sua autocura entra em ação para lhe proporcionar algum alívio. Eles percebem que Kurt está atrás de suas vidas, então se preparam para lutar. Kurt continua a dispersar uma aura negativa enquanto lentamente se transforma em um demônio. Shin imediatamente pede a August para levar o resto para um lugar seguro, enquanto ele detém Kurt. August fica irritado porque Shin não os vê como capazes o suficiente para lutar, mas Shin diz a ele que é para a segurança deles. August percebe que Shin está certo e leva todos para um lugar seguro. Sem ninguém para distraí-lo, Shin ativa suas chamas azuis, pronto para lutar. Kurt ataca explosivamente, enquanto Shin se esquiva com seu equipamento. Ele tenta desacelerar Kurt, mas suas pequenas chamas causam muito mais dano do que o esperado. Kurt se levanta e começa a xingar Shin, surpreendendo-o completamente, já que demonoides não deveriam ser capazes de falar e raciocinar. Ele continua a atacá-lo, mas Shin evade todos os ataques ao voar para o alto, fora de alcance. Ele então usa magia de relâmpago em Kurt, e mesmo que cause algum dano, não é suficiente para parar Kurt, que continua a entrar em fúria enquanto Shin tenta pensar em uma maneira de salvar este pobre aluno de morrer. Logo, seus poderes mágicos começam a se acumular a uma taxa tão alta que ele começa a se autodestruir. Percebendo que o raio da explosão destruiria a escola, Shin traz sua lâmina supersônica e avança em sua direção, evitando os ataques dele antes de abatê-lo. Ele cai de joelhos ao perceber que acabou de matar uma pessoa. No entanto, seus amigos chegam, admirados pelo fato de Shin ter saído vitorioso contra um demônio. Strom, que foi responsável por transformar Kurt, seu pupilo, em um demônio, agora tem Shin em sua mira, que olha fixamente pela janela. Com a chegada de August, ele revela que as circunstâncias da transformação de Kurt são absurdas. E August concorda, já que Kurt não tinha conhecimento mágico suficiente para lançar um feitiço que o transformasse acidentalmente em um demônio.
Ele deduz que pode ter sido induzido artificialmente, já que Kurt manteve seus sentidos, ao contrário de um demônio comum. Isso o leva a concluir que Kurt pode ter sido usado para experimentação humana. Mais tarde naquele dia, eles chegam em casa e encontram o rei e seu assistente esperando por Shin, e ele recebe a honra de primeiro mérito por evitar uma crise. Ele está surpreso, mas Merlin confronta Ji-Xian, que rapidamente explica que o incidente já havia se espalhado por toda a nação, e que negar-lhe a premiação de herói não agradaria às massas. Ele mais uma vez promete manter Shin fora de assuntos políticos, deixando Merlin sem escolha a não ser concordar. No dia seguinte, Shin se torna o assunto da cidade, e isso torna caminhar um pouco desconfortável, pois todas as garotas também estão interessadas nele. Mas a presença de Cecilian faz com que eles pensem que ele está comprometido. Enquanto isso, na escola, todos correm para se juntar ao clube do Shin. Então o professor está preocupado sobre se deve limitar o número de alunos que podem entrar no clube. Ele decide que o requisito mínimo para entrar no clube é a habilidade de usar o espaço de armazenamento dimensional. No final, apenas 2 alunos passaram: Mark, Bean, que é filho de um ferreiro, e sua amiga de infância, Olivia Stone, cuja família possui um restaurante. Acontece que Alice e as senhoras são grandes fãs do restaurante, então Olivia promete reservar uma mesa para elas. Shin também revela que gostaria de ter uma arma personalizada, mas Mark diz a ele que mal consegue fazer uma faca agora, então Shin terá que esperar. Mark acha que uma espada capaz de matar demônios deve ser excepcional. Yuri, sua colega de classe e encantadora, comenta o quão excepcional é o talento de Shin, mas ele a encoraja. Depois, String é levado para interrogatório pela Ordem dos Cavaleiros, no entanto, fica claro que ele está sob forte suspeita. Ao ser cercado e incapaz de provar sua inocência, ele abandona a farsa, revelando sua verdadeira natureza vilanesca. Ele explica que tem conduzido experimentos em humanos e agora que eles terminaram, está pronto para fugir. O grupo tropeça na cena de batalha, com Stram no centro de tudo. Assim que ele começa a confessar que demonizou Kurt, Shin avança para ele com sua espada e chama simultaneamente. Ele bloqueia o ataque e consegue desviar de todos os golpes enquanto Shin continua a golpear, mas não consegue avançar com seus golpes de espada. Ele usa magia de terra para colocá-lo no ar, em uma posição praticamente inescapável. No entanto, Islam pode usar magia de flutuação. Shaiden inesperadamente se levanta em direção a ele com seu equipamento e desfere um golpe. Ele continua com chamas intensamente quentes, levando Strom a empurrá-lo para trás com uma poderosa rajada. Infelizmente, seus óculos quebram e todos descobrem que ele é um demônio com controle perfeito sobre a razão. Ele se vangloria de como atingiu um pico onde os humanos não passam de brinquedos. Isso irrita Shin, que lança um ataque impulsivo. Strom acha que ele errou, mas na realidade, ele ativou uma magia de reação em cadeia que o atingiu diretamente. O calor do ataque consegue transformar os arredores em vidro, mas apesar dos danos, ele tem suas dúvidas sobre a sobrevivência de Strom. Ele é agradecido pelo chefe dos magos da corte, Rupert Oldgram, e pelo comandante dos cavaleiros, Dominic Gaster, por sua ajuda. Eles então perguntaram como ele criou tal feitiço, mas quando ele começou a explicar o conceito, nem mesmo o mago da corte conseguiu acompanhar. Alguns dias depois, Shin está vestido para sua cerimônia de premiação. Ele é apresentado à corte real e aplaudido por nobres de alto escalão. Ele então é condecorado pelo rei, e depois o rei anuncia à corte que Shin não deve ser usado para fins militares ou políticos. Ele explica que a consequência de quebrar o acordo foi a partida de Merlin e sua família de sua nação. Shin surpreende a todos ao chegar na escola com sua magia de portal. Ele explica que teve que escapar da multidão de fãs em sua casa. Ele explica a uma curiosa Lin como o conceito de seu portal está em reduzir a distância entre 2 locais, ao invés de teletransportação comum. Claro, ela não entende, e então ele a encoraja, revelando que o próprio Merlin não consegue compreender o conceito. Em seguida, ele sugere que o grupo suba de nível, pois a capital está se tornando menos segura. Ele explica que eles primeiro precisam aprender a quantidade de magia que todos têm. Contrário à crença comum de que feitiços de nível mais alto precisam de encantamentos, Shin observa que tudo se resume à quantidade de magia que é o combustível para os feitiços. Primeiro, ele examina a barreira de Maria, que parece muito fina. Em seguida, ele pede a Cecilian para fazer uma barreira usando o acessório encantado que ele lhe deu de presente. Quando ela faz isso, a barreira fica mais espessa e firme, já que o anel foi encantado com seu controle preciso de magia. Shin decide demonstrar a quantidade de magia que pode controlar para o grupo, mas a densidade é tão forte que quase todos se sufocam com a pressão. Enquanto isso, Sutron sobreviveu e já colocou seus planos em ação. Usando seu exército de demônios e demonoides, Sutron toma o reino vizinho, o Império Blusfia. Ele chega ao ponto de matar o próprio Imperador como um ato de vingança. Lord Gaster e Rupert chegam para batalhar contra as forças do Império, mas, em vez disso, são recebidos por uma comitiva liderada por Strom e seu exército de demonoides. Tendo destruído todas as cidades sob o controle do Império de Blusfia, Strom, junto com Cess e Miria, seus tenentes, reúne seu exército de demonoides para uma reunião. Ele anuncia que terminaram com o Império e revela que cumpriu seu objetivo. Os soldados começam a protestar, querendo a destruição das terras vizinhas, e surpreendentemente, ele lhes diz para fazerem o que quiserem por conta própria. Ao ouvir isso, a maioria dos demônios deixa a área para destruir os lugares próximos. Toda essa raiva dentro do coração de Shen vem se acumulando há muito tempo, quando ele era um pequeno senhor em uma cidade e cuidava muito bem do seu povo.
Ele até deu dicas de agricultura para eles, e como resultado, cada vez mais pessoas migraram para suas terras vindas de outros territórios. Ao mesmo tempo, sua esposa estava grávida, e ele trabalhava diligentemente por uma terra onde todos pudessem ser tratados de forma igual. Essa atitude incomodou os outros lords, cujos plebeus fugiram para suas terras maravilhosas, então eles decidiram planejar sua queda, convidando-o para a capital sozinho. Eles lhe enviaram uma carta, que ele recebeu com alegria, pensando que seus esforços finalmente haviam sido reconhecidos, mas após partir para a capital, inúmeros incidentes de pessoas desaparecidas começaram a ocorrer em seu domínio. Policiais falsos também chegaram e começaram a espalhar rumores de que seu senhor, Olivier Strong, estava vendendo seu povo para escravistas. Durante 2 meses, os rumores se espalharam rapidamente e, eventualmente, os policiais falsos criaram um plano onde eles lideraram o povo na perseguição de uma carroça de escravos. A carroça revelou ser dele próprio, com seu selo e brasão como prova legítima, o que levou o povo a tomar a situação em suas próprias mãos. Eles marcharam em direção à casa dele, onde sua esposa grávida estava, e incendiaram o lugar inteiro. Infelizmente, Strab chega tarde demais para salvar sua preciosa esposa e só pode olhar em horror enquanto ela é queimada antes de seus olhos. Os aldeões não ofereceram ajuda e imediatamente começaram a acusá-lo de comércio de escravos, mas ele revela que foi uma armação e que não fazia sentido traficar humanos com uma carroça carregando seu brasão e nome. As pessoas logo perceberam que foram manipuladas pelos outros lords, mas a essa altura, Strab já havia caído em desespero e jurou vingança contra todos. Ele se demoniza, destruindo todo o domínio com a onda de poder mágico selvagem. Com esse desenvolvimento, o Império entra em alerta máximo, e a escola de Yuna se move para melhorar a destreza de combate de todos. E assim, o treinamento conjunto com a Ordem dos Cavaleiros é anunciado. A turma toda imediatamente cai em depressão, já que cavaleiros e magos não têm uma relação amigável. Os cavaleiros chamam os magos de brotos porque são fracos, enquanto estes, por sua vez, chamam os cavaleiros de cérebros de músculo porque são muito físicos. Shin tenta fazê-los ver porque é necessário se complementarem, mas ele é atacado já que pode se enquadrar em qualquer das categorias. Quando ele revela que foi treinado por Michael, todos perdem a calma, já que ele é considerado um santo da espada. Durante o exercício conjunto, eles devem exterminar demônios na floresta. Ao chegar na área designada, são recebidos por seus supervisores, Christina e Siegfried. Ele implora para que não briguem. Mas acontece que não há como evitar. Nesse momento, tanto os cavaleiros quanto os magos começam a se entusiasmar com os supervisores, que são muito populares e fortes o suficiente para proteger o rei. August explica-lhes o acordo anterior de deixar os cavaleiros lutarem sozinhos no início, e tendo passado pelo sistema, eles dão a sua aprovação. Os cavaleiros continuam em alerta, apesar da observação de Shin de que não há demônio por perto. Quando ele encontra um demônio, Siegfried instrui-os a se prepararem para a batalha. O Javali Furioso avança, mas tudo o que Shin consegue pensar é em como teria sido saboroso se não tivesse... Foram demonizados. Os cavaleiros mantêm sua posição apesar do tamanho do demônio. No entanto, seus ataques são inúteis, pois o demônio é rápido demais para eles. Ele destrói a formação deles e volta para acabar com eles. Nesse momento, Shin aparece com sua espada e decapita o monstro com um único golpe. Eles recebem a maior repreensão de suas vidas, e Christina se certifica de fazê-los perceber o quanto são fracos. Em seguida, Cizilien cura suas feridas, então todos concordam em trabalhar juntos. Eles tratam Cizilien como uma deusa, e isso de alguma forma irrita não apenas Shin, mas também a cavaleira, que nunca foi tratada como uma princesa delicada. E nesse momento, alguns cavaleiros correram para relatar que mais de 100 demônios estavam vindo em sua direção. No entanto, Shin se oferece para cuidar deles sozinho. Os outros são instruídos a ficar fora do seu caminho, dando-lhe espaço para preparar seu feitiço de bomba atômica. Todos ficam apavorados ao ver um demônio de classe catastrófica liderando o ataque. No entanto, Shin lança uma única explosão que nivela a floresta junto com cada obstáculo à sua frente. Finalmente, testemunhar a magia de Shin deixa todos pasmados. A mulher continua a se desculpar por sua falta de educação anterior. Ela até pede desculpas a Cizilien, pensando que eles são um casal. Os dois começam a corar e tornam bastante óbvio para todos ao redor que estão apaixonados. Logo depois, o grupo encontra um demônio urso, mas desta vez, os magos iniciam um ataque e também apoiam os cavaleiros que esperam a chance de dar o golpe final. Siegfried quer saber como todos de repente subiram de nível para estar no mesmo nível dos magos da corte. Shin diz a ele que eles criaram um clube de treino mágico onde praticam juntos. Ele explica que usou o método que Merlin lhe ensinou para treinar seus amigos. E esse método de visualização intriga Siegfried. Ele implora para se juntar a eles, mas August intervém, lembrando-o de que qualquer coisa relacionada à magia de Shin é delicada. Ele acrescenta que a nação já está em estado de emergência devido ao trabalho de Strom. Eventualmente, Siegfried desiste e opta por pelo menos aprender a praticar por conta própria. É dito a ele que tudo se resume ao controle diário da magia, mas ele não acredita. Como prova, Maria e Cizilien são convidadas a projetar barreiras. Siegfried está impressionado, mas eles discutem sobre como as suas são finas em comparação com as de Shin. Ele encoraja Maria com elogios, e isso mexe com ela. A sessão de treino termina para o grupo de Shin. No entanto, os cavaleiros e magos dos outros grupos discutem durante todo o exercício. No final, os cavaleiros aprendem sua posição de forma difícil. Durante o encontro, August anuncia que todos do clube de magia serão colocados sob supervisão após a formatura. Ele acrescenta que eles podem acabar formando uma divisão especial, então Shin se desculpa por arruinar a vida deles. No entanto, eles estão animados porque seu futuro está garantido e até agradecem por ter feito um favor. Alguns dias depois, eles vão ao campo de treinamento especial de Shin para praticar seus feitiços poderosos, longe de olhares curiosos. Após o treino, August revela novas informações sobre os demonoides.
Maria tenta impedi-lo de revelar informações ultra secretas sobre eles, mas ele continua. Ele explica que eles já são uma classe especial e, como tal, precisam ser adequadamente informados. Ele conta como o Império Bluish caiu e como há planos para formar uma coalizão contra o número cada vez maior de demonoides. Imediatamente, Shin anuncia que é hora de um acampamento de treinamento. Procurando um lugar onde todos possam ficar e relaxar, eles começam a sugerir propriedades familiares e resorts. Eles, no entanto, optam pela fonte termal da família de Sisulian. Ele revela o plano aos avós, mas Melida rapidamente o repreende por não considerar a supervisão adulta. Ela e Merlin se oferecem para acompanhá-los, já que não tem nada para fazer. No dia seguinte, eles partiram para a viagem em uma carruagem. Os cavalos estão encantados com o equipamento de restauração de fadiga para que possam se mover sem parar. Maria explica que Melita inventou o equipamento junto com tantos outros equipamentos úteis que eventualmente a tornaram mais popular do que Merlin. Ao longo do caminho, eles sentem um ataque de demônios, então vão até o local. Como todos estão ansiosos para lutar, fazem uma escolha usando paus. Lin vence, então ela enfrenta a matilha de lobos demoníacos. Ela usa a magia do vento para afastá-los em segundos, para a surpresa dos comerciantes que acabaram de salvar. Eles chegam à mansão de Sicilian e são recebidos pelos empregados. Eles cumprimentam Shin como um parente, deixando-a completamente envergonhada. Durante um banho relaxante, Merlin agradece ao grupo por serem amigos de Shin, que costumava ser solitário. Agosto também interrompe e revela que eles são apenas amigos, porque Shin o via como um igual, apesar de seu posto. No dia seguinte, Merlin começa o treinamento supervisionando o controle de magia deles. Desta vez, apenas Lin sobrecarrega. Melida também ensina a encantar peças de equipamento. Durante a sessão de Shin, Melida observa como eles melhoraram e conseguem até usar feitiços sem entoação. No entanto, Shin não acredita que eles tenham chance contra demonoides. Ele não quer que se machuquem, então planeja tornar o treinamento mais rigoroso. Quando chega a hora da prática de Shin, todos erguem uma barreira, temendo por suas vidas. Shin começa adicionando gás combustível ao seu feitiço de chamas. Isso dá a ele uma cor diferente. Ele comprime a energia e a libera em uma direção. Isso cria uma explosão maior que divide várias montanhas como um raio de canhão ferroviário. Todos ficam assustados com o absurdo do feitiço e decidem encerrar o dia. August pede a Shin que o leve ao palácio para conseguir algumas novas informações. Eles chegam ao portão e são recebidos por Ellie, sua noiva. Shin fica chocado ao descobrir que ele tem uma noiva, mas fica ainda mais impressionado pela forma como ela alterna entre uma atitude calma e frenética. May, a irmã de August, também aparece. Aproximam-se e reclamam que ele os abandonou para se divertir sozinho com os heróis, a quem eles adoram muito. Shin age gentilmente com May e diz para ela vê-lo como um irmão mais velho. Então eles revelam que receberam permissão para se juntar ao campo de treinamento. No entanto, August não quer ouvir uma palavra sobre isso. Ele vai fazer o rei entender os perigos, mas ele fica do lado das damas. Dito isso, eles voltam para a cidade das fontes termais. Ellie deixa claro que seu objetivo é manter as pragas longe de seu noivo. Ela não achava que ele estava falando das garotas, mas acontece que sua questão é com ele. Isso é porque August não para de falar sobre ele em casa, mesmo quando estão sozinhos juntos. Ele se desculpa com ela e também revela que Shin tem uma namorada. Uma vez que Shin protesta, ele aproveita a oportunidade para fazê-lo admitir seus sentimentos por Sicilian. Ele finalmente admite que gosta dela, mas não tem certeza se ela sente o mesmo. Em casa, Shin começa a agir de forma estranha ao redor dela. Antes que ele tenha a chance, as duas garotas revelam e anunciam que estiveram falando sobre ela o tempo todo. Pegando as mãos da May, Melita comenta que Shin não era nem um pouco adorável como ela quando criança. Todos concordam, exceto Sicilian, que acaba gritando como adoraria ter filhos dele. Ela fica envergonhada com seu desabafo e sai correndo, seriamente corada. Isso se torna toda a prova de que ele precisa antes de convidá-la para sair. Ele reúne coragem e sai para se encontrar com ela sozinho. Eles têm um momento desconfortável, então ela quebra o silêncio pedindo desculpas por seu desabafo. Shin também revela que se apaixonou por ela à primeira vista. Então, eles declaram seu amor um pelo outro e se tornam um casal. Acontece que todos estavam escutando a conversa deles, o que acaba arruinando o momento. No dia seguinte, os novos casais se encontram no corredor, florescendo com amor recente e romance brilhante. Sicilian pede que eles anunciem seu relacionamento aos pais dela. Eles chegam à propriedade e Shin pede permissão para namorar a filha deles. Em vez de uma atitude paternal rígida, o pai agradece por escolher a filha dele. Enquanto isso, a mãe se revela ser a mais calma. Ela explica que, como nobreza, eles não podem simplesmente namorar. Em vez disso, precisam cortejar com o objetivo de se casar e, claro, ambos concordam felizes. Durante o treinamento, Ellie fica surpresa com o nível da magia deles, mas Shin revela que foi apenas um aquecimento. Todos levantam suas barreiras enquanto Shin sobe ao palco. Embora ele explique que não está fazendo nada perigoso, eles não acreditam nele. Ele pega uma pedra e infunde magia nela. Depois de um tempo, a pedra começa a flutuar. Todos ficam perplexos, então ele explica que é magia de antigravidade. Ele então lança o feitiço em si mesmo e, usando magia de vento, eleva-se ao céu como um pássaro. Mais tarde, Shin explica que ficaram noivos de repente. Embora eles não se oponham, revelam que precisam fazer uma visita juntos. Eles chegam à mansão, onde explicam que Shin não é parente de sangue deles. Melida pensa que eles só concordaram porque ele era neto deles, mas seu pai expressa sua decepção por eles pensarem tão pouco da família.
Ele explica que a razão pela qual concordaram com o noivado foi porque Shin sempre fez questão de proteger a filha deles. Com isso resolvido, os heróis pedem desculpas pela sua presunção. Mais tarde, o grupo recebe novos uniformes encantados com camuflagem e outras novas especificações. August percebe que as novas melhorias significam apenas uma coisa, e ele está certo. Shin anuncia que eles devem caçar demônios de nível Catástrofe. Na floresta, eles logo encontram um leão demonizado de classe Catástrofe. Ele delegou a metade mais fraca do grupo para lidar com isso. A princípio, eles ficam com medo, mas com a orientação de Shin, o leão não tem a menor chance. Eles acabam destruindo parte da floresta junto com os restos do demônio. Em seguida, os lutadores mais fortes da equipe derrotam individualmente demônios de classe catastrófica por conta própria. Tony usa a espada de vibração de Shin para derrotar seu demônio, e depois, Julius implora para experimentá-la também. No dia seguinte, os novos casais, ambos vestidos elegantemente para sua festa de noivado, eles são tão bonitos que se esquecem de si mesmos admirando sua aparência. Eles chegam à festa de mãos dadas enquanto todos lhes dão suas bênçãos. O rei sobe ao palco para parabenizá-los com um brinde. Alguns dias depois, Shin ensina todo o grupo a voar. Bei quer tanto experimentar que vem preparada com roupas extras. Algumas semanas depois, August é coroado como o príncipe herdeiro do reino de Earlshide. Enquanto ele faz seu juramento, um mensageiro entra, relatando que o reino de Swede está sendo atacado por demonoides. Ele aproveita a oportunidade para anunciar que já formaram uma divisão especial junto com Shin, e estão preparados para lutar contra o demonoide. Ele pede que Shin também faça um discurso para acalmar as mentes do povo. Shin então anuncia que o nome do grupo deles é Magos Supremos, e que eles partirão imediatamente para fornecer apoio ao vizinho em dificuldade. Embora fiquem envergonhados pelo nome, as pessoas se animam ao voar com magia. Enquanto se aproximam da fronteira, Shin diz a Sicilian para focar em curar os feridos, enquanto os outros se juntam contra um oponente. O demonoide continua a espalhar destruição no reino e a intimidar os fracos. Shin chega a tempo e manda um dos agressores pelos ares. Seu parceiro pensa que Shin é um mero humano, e começa a preparar um ataque. No entanto, Shin apaga a expressão do rosto dele com uma enorme bola de fogo. Ele ajuda a tranquilizar a família enquanto eles vão para o abrigo. Enquanto isso, Agosto anuncia a chegada de seu grupo, e usa a fama de Shin como herói para incutir medo nas mentes dos demonoides. Lin e Alice fazem par para enfrentar um demônio que os chama de crianças. Isso irrita Alice, mas Lin a acalma antes que ela perca o controle. O feitiço também acaba derrotando o demônio, então Lin dá uma força para Alice sobre como seus oponentes são brutais. Elas seguem para salvar um cavaleiro sendo intimidado por outro demônio. Alice é novamente chamada de criança por causa de sua aparência, então ela o faz engolir suas palavras queimando-o até virar cinzas. Elas tentam ajudar o cavaleiro ferido, mas ser ajudado por crianças o deixa envergonhado, então ele decide encontrar o caminho para o abrigo sozinho. Thor e Julius se unem como a dupla perfeita. Enquanto Thor usa magia de vento para atormentar seu oponente, Julius usa força bruta em vez de magia. Ele tenta entender o motivo do ataque à cidade, mas o demônio perde o controle. Ele explica que foram oprimidos por nobres por muito tempo, e agora precisam descontar sua raiva nas pessoas. Yuria usa sua magia de gelo para congelar um demônio enquanto seu parceiro Tony os elimina com uma espada vibrante. Alguns demônios decidem atacar um abrigo, mas por sorte Mark está lá, junto com Olivia, que derrota um inimigo com uma rocha. Mark também a protege, e juntos eles formam uma dupla poderosa com um entendimento perfeito entre si. Enquanto isso, Shin torna a luta fácil enquanto continua a fritar seus oponentes um após o outro. O ajudante de Shin fica tomado pelo medo ao observar sua magia à distância. Augusto e Maria encontram o líder do grupo, que o reconhece como um príncipe. Ele decide sequestrá-lo, então se preparam para lutar. Maria rapidamente ataca com magia de fogo, mas ele a bloqueia com os cadáveres de seus companheiros mortos. Ele avança rapidamente e acerta um soco nela. No entanto, o impacto é reduzido por suas roupas encantadas. Ele até a arremessa através de uma parede, mas ela simplesmente se levanta novamente. Maria envia várias rajadas de bolas de fogo em sua direção, mas ele usa uma das ferramentas mágicas de Shin, que roubou de um mago, para se defender. Sabendo quão potente é o artesanato de Shin, eles lançam um ataque total contra ele de direções diferentes. Isso o faz perder a concentração, causando a quebra da barreira. August imediatamente cria um buraco em seu peito e então elogia Maria por entender sua intenção durante a batalha. Após a batalha cessar, torna-se claro para os demonoides que observam que Shin é incrivelmente perigoso. Zest decide que é melhor recuar e pede a Miria para causar caos na cidade e enfrentar os Magos Supremos, se necessário. O grupo intervém e salva os cavaleiros que estão prestes a ser mortos. Eles se juntam contra ela, mas ela facilmente evita os ataques. Ela acerta Alice, mas o dano não é sério graças ao seu equipamento. Ela segue misturando uma combinação de magia e artes marciais e a mantém refém. Enquanto ela lida com o grupo, os demonoides chamam para uma retirada. Embora ainda queiram causar destruição, ver Shin fritar seus companheiros como peixes no espeto faz com que eles fujam. Ele os alcança usando seu ataque de feixe por trás. No entanto, ele para ao perceber que seus companheiros de equipe estão sendo aniquilados por um único inimigo. Ela demonstra sua experiência superior em batalha, aproveitando cada falha nos movimentos deles e os fazendo pagar caro por isso. Ela ataca um inconsciente Tony, e quando Alice o protege, ela a derruba inconsciente por baixo dela. Shin aparece para encontrar seus camaradas terrivelmente feridos. Ela decide testar a força dele por um tempo.
e então eles se enfrentam. Shin usa uma combinação de magia e sua espada, enquanto ela usa sua habilidade de combate e magia da terra. Ele começa a encurralá-la, então ela tenta escapar. Ela ataca os recém-chegados companheiros dele, e quando ele tenta persegui-la, seu caminho é bloqueado. Ela usa magia de explosão massiva, então Shin não tem outra escolha a não ser erguer uma barreira massiva sobre uma ampla área. Ele protege seus amigos, mas eles aproveitam a oportunidade para escapar. Agosto sugere que Miria deve ser uma ex-soldada ou caçadora, e por isso eles agradecem suas estrelas por Shiftrum não a ter acompanhado na batalha. Enquanto os demonoides recuam, Shiftrum observa de cima. Tendo gostado da batalha, ele começa a planejar seu próximo movimento. Shin e Agosto chegam ao abrigo e encontram muitas pessoas feridas. Eles pedem uma atualização a Max, então ele explica que Caecília está fazendo o melhor que pode lá dentro. Ele ordena à equipe que ajude com a cura enquanto Shin vai ajudá-la. Ele a encontra se esforçando para salvar um homem moribundo, mas apesar de seus esforços, sua magia não é suficiente para salvá-lo. Enquanto a família dele chora, ela decide usar as propriedades de cura do uniforme como último recurso. Shin a interrompe, pois isso não mudaria a situação. Em vez disso, ele usa um método de cura mais avançado que envolve curar ferimentos individuais em um nível intermediário. August observa em segredo e só pode imaginar o alcance de seu poder avassalador. Depois, Cecília desaba em lágrimas e chora, amaldiçoando sua falta de poder e como ela sempre depende dele. No entanto, ele revela que o homem poderia ter morrido se ela não o tivesse sustentado tempo suficiente para ele chegar. As outras pessoas que ela salvou também a agradeceram sinceramente e até a apelidaram de Santa. No palácio, o rei da Suécia agradece-os pelos seus esforços, mas então August apresenta um problema. Ele explica que o ataque dos demonoides estava sem o líder deles, Strumpf, assim como as figuras-chave durante a destruição do Império. Isso leva a concluir que pode haver uma divisão interna no campo dos demônios. Com demonoides livres, ele propõe uma aliança com o rei. No dia seguinte, ele também anuncia que se reunirá com outras nações para uma aliança. Shin diz que é uma boa ideia, porque se eles conhecessem o lugar, ele poderia ter chegado a tempo usando seu portão. Portanto, eles decidem formar alianças com países vizinhos e estabelecer uma conexão em caso de emergência. Imediatamente após chegarem em casa, são celebrados por suas façanhas. O rei e os heróis também vêm para recebê-los. No dia seguinte, August revela seu objetivo ao rei, e recebe autoridade para negociar uma aliança em nome do reino. Shin também é permitido embarcar nesta jornada, e Somi e Ellie decidem acompanhar. Thor e Julius prometem cuidar da segurança deles, então ele não tem escolha a não ser deixá-los ir. Na base de Stumps, ele agradece seus subordinados por darem um bom show para ele. Ele fica empolgado com as capacidades de Shin, mas, mais importante, esperançoso com a perspectiva de Miria dar à luz um demônio puro sangue. Shin e sua equipe se despedem dos oficiais antes de embarcar em sua jornada para proteger o mundo. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!